Boa galera, Ricardo Sampaio aqui na área. Sejam bem-vindos ao Vencendo Concurso. Nós vamos fazer algumas questões relacionadas aos assuntos que vocês estudaram nas aulas teóricas para nós treinarmos. Espero que você tenha estudado, espero que você tenha ido muito bem e que você vá, nesses concursos que está se aproximando aí, ó, detonar, beleza? Então, em cada bloco de questões, nós vamos trabalhar 5 questões sobre assuntos variados que nós vimos durante as aulas. Beleza? Então não vamos perder tempo não e vamos comigo. Primeira questão, questão VUNESP 2019, agente fiscal tributário da Prefeitura de Campinas. Vamos dar uma lida na questão. Os varredores de rua do município varrem uma mesma rua a cada 5 dias. O caminhão que recolhe o lixo comum percorre cada rua a cada 3 dias. Já o caminhão que recolhe o lixo a ser reciclado faz essa coleta a cada X dias. No dia 31 de março, esses 3 serviços foram realizados na Avenida A. Esse fato só foi acontecer novamente no dia 15 de maio seguinte. Se a frequência do caminhão que recolhe o lixo a ser reciclado é inferior a 30 dias, é correto afirmar que X representa um período D. Vejam bem, a ideia que eu percebo no exercício é uma ideia de repetição, tá? Então tem alguma coisa que se repete a cada 5 dias, que são os varredores, alguma coisa que se repete a cada 3 dias e alguma coisa que se repete a cada X dias. Eu falei em aula que toda vez que eu pensar na ideia de repetição, eu vou pensar no MMC. Então o número que eu quero é o MMC entre 5, 3 e X. Só que aí surge o primeiro problema, eu não tenho o valor de X. Tá? Mas eu tenho o MMC. Como que eu tenho esse MMC? Veja bem, ele fala que a coleta dos 3 serviços ocorreu no dia 31 de março e que voltará a ocorrer 15 de maio. Entre 31 de março e 15 de maio, nós temos aí 45 dias. Então, esse é o meu MMC. Tá? Então, o que eu concluo? Que o MMC entre 3, 5 e um número que eu quero vai ter que dar 45. Eu preciso achar uma forma de descobrir quem é esse número. E aí eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nas alternativas de vocês e tentem identificar esse número. E aí uma primeira dica que eu gostaria de colocar para vocês. Ó. Um MMC de números primos é só você multiplicar um pelo outro. Vamos supor, qual é o MMC entre 3 e 5? O MMC entre 3 e 5 é 15. É só multiplicar 3 por 5. Qual é o MMC entre 2, 3 e 5? O MMC entre 2, 3 e 5 é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC, quando os números que eu tenho aqui são primos, basta você multiplicar um pelo outro. Por que eu estou falando isso? Se esse número aqui, 3 é número primo? Sim. 5 é número primo? Sim. Então, se esse número aqui for um número primo, eu consigo achar o MMC só multiplicando eles. Das minhas alternativas, eu tenho como número primo o 5, o 7. Veja bem, se eu coloco um outro 5 aqui, o MMC é só 3 vezes 5. Não, é repetido, eu não multiplico de novo por ele. Então é 3 vezes 5, 15. Então eu já vou descartar a opção B, porque não é 5. Se aqui for o 7, 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 7 não dá 45. Então eu também descarto essa opção. Então restaram para mim 6 dias, 9 dias e 8 dias. E aí eu vou tentar fazer um MMC para descobrir se é um deles. Se eu fizer um MMC entre 3, 5 e 6, o que eu descubro? Vamos ver quanto que é. Divide por 2, 3, 5 e 3. Divide por 3, 1, 5 e 3. E divide por 5, 1, aqui é 1, né? 1 e 1. Então fica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Opa! Não é então 6 o número que eu quero. Restaram 9 e 8. Então eu vou tentar aqui o 9. O MMC entre 3, 5 e 9,
Vou colocar aqui no cantinho. O MMC entre 3, 5 e 9, eu vou dividir por quanto aqui? Por 3. Vai ficar 1, 5 e 3. Divido por 3 novamente. 1, 5 e 1. E agora por 5. Que fica 1, 1 e 1. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 5, 45. Opa! Então eu achei o MMC que eu queria, eu achei o valor que eu estava procurando. O resultado, o gabarito dessa questão, então, é a alternativa D, 9 dias. Ok? Se ligou nessa dica do MMC aí, né? Vamos ver mais uma questão. Um conselheiro tutelar irá atender 5 famílias, A, B, C, D e E, em uma mesma semana, começando na segunda-feira e terminando na sexta, de modo que apenas uma família será atendida por dia. As famílias A e B só podem ser atendidas ou na terça ou na quarta, e a família C não pode ser atendida na sexta-feira. Nessa condição, o número de maneiras diferentes que esse conselheiro agendar os dias em que essas famílias serão atendidas é. Então eu quero saber o número de maneiras diferentes de que esse conselheiro consegue agendar para atender essas famílias, ok? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Então eu tenho 5 dias, certo? Então vamos pensar aqui 5 dias. Tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Uma informação que o exercício dá é que as famílias A e B só podem ser atendidas ou terça ou quarta. Então eu tenho a possibilidade de atender o A na terça e o B na quarta, ou a possibilidade de atender o B na terça e o A na quarta. Então eu vou começar a criar aqui as minhas possibilidades. Beleza. Nessa situação que eu tendo A na terça e B na quarta, na segunda-feira eu poderia atender quem? Poderia atender C, D ou E. Ok? Então vamos ver a possibilidade de atender o C aqui. Então se eu atendo o C aqui, na quinta e na sexta, na quinta eu poderia atender o D e na sexta poderia atender o E, ok? Então eu poderia atender o D aqui e o E aqui. Tudo bem? Então eu criei uma primeira possibilidade. Se eu ainda colocando o C aqui e repetindo as possibilidades, eu crio uma segunda. Por quê? Porque a mudança está aqui entre o AB e o BA. Veja bem, eu também posso atender ao contrário aqui, ó, certo? O E na quarta, na quinta e o D na sexta. Então a terceira possibilidade seria atender o C, o A e o B e trocar. No lugar de DE eu coloco E, D, certo? E a quarta possibilidade seria a mesma coisa, C, B e A e o ED. Ó, já achei 4 possibilidades. Eu tenho que pensar na possibilidade do D e do E ser atendido na segunda-feira. Então vamos criar uma quinta possibilidade aqui, que seria o D ser atendido na segunda-feira, o A e o B nos dias que podem, né? E aí eu já penso aqui numa sexta que seria o D, o B e o A. Beleza. D, A, B. O C, o exercício fala que ele não pode ser atendido na sexta. Então, nesse caso aqui, o C tem que ser atendido na quinta e o E seria atendido na sexta. DBA, mesma coisa, o C na quinta e o E na sexta. Sétima possibilidade, atender o E na segunda. Então, de novo, eu tenho o EAB e a oitava possibilidade era eu ter o EBA. Como o C não pode ser atendido na sexta, ele vai ser atendido na quinta e o D na sexta. Percebe que não existe outras possibilidades. Todas as possibilidades possíveis foram trabalhadas aqui. Então, quantas possibilidades que eu tenho? 8 possibilidades, alternativa D. Ok? Então, tem as 8 possibilidades, como nós fizemos. Alternativa D. É só fazendo aí as tentativas com muita atenção, você não tem por que errar, ok? Terceira questão de hoje. Escolhe-se um número inteiro para ser chamado de x.
Soma-se 32 a x e obtém-se y. Multiplica-se y por 10 e obtém-se z. Divide-se z por 2 e obtém-se w. Subtrai-se 160 de w e obtém-se r. Para, a partir de r, realizar-se uma única operação e obter-se o valor de x é necessário, e eu tenho aí as minhas possibilidades. Qual é a sugestão que eu dou para resolver essa questão? Veja bem, eu não sei qual é o valor de x, ok? Mas eu vou criar uma hipótese. Vou falar que o x, vou supor aqui que o x seja 2. Tá? Vou supor aqui que o x seja 2. É uma suposição. Poderia escolher um outro número? Poderia. Vamos lá, 2. Então, esse número x aqui, ó, vou dizer que x é 2. Uma hipótese. Soma-se 32 a x e obtém-se y. Então, quem é o meu y? Meu y é 32 mais 2. Então, meu y é 34. Multiplica-se y por 10 e obtém-se z. Então, meu z é o meu y multiplicado por 10. Então, quem é o meu z? 340. Divide-se z por 2. Então, e obtém-se w. Então, meu w é o meu z dividido por 2. Aqui dá 150, 160, 170. E por fim, você vai subtrair 160 de w. Então, e vou obter r. Então, r é igual a 170 menos 160. E aqui eu obtenho 10, ok? Para, a partir de r, realizar-se uma única operação e obter o valor de x é necessário. Então, o que eu tenho que fazer com r, que é o meu 10, para obter o 2 que eu tinha lá no começo? 10 dividir r por 8. 10 dividido por 8 dá 2? Não, né? Então, não é essa a alternativa. Multiplicar r por 7. 10 vezes 7 dá 2? Também não. Somar 235 a r. 10 mais 235 dá 2? Também não. Dividir r por 5. 10 dividido por 5 dá 2? Opa! 10 dividido por 5 dá 2. Então, a minha alternativa correta está aqui, ó. D. E já vamos ver que essa última também não daria. Multiplicar r por 0,4. 10 vezes 0,4 também não dá 2. Ok? Então, é uma alternativa de fazer. Eu poderia, como eu disse lá no início, escolher um outro número? Poderia. Ó, se eu escolhesse x igual a 1, meu w seria 32 mais 1, que é 33. O meu z seria 33 vezes 10, que é 330. Só que aqui eu ia encontrar um pequeno problema, né? Não, ia não. W é igual a 330 dividido por 2, que dá 165. R é igual a 165 menos 160, que é igual a 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui, ó, eu fiz uma hipótese com 2, com x igual a 1. Qualquer número que você escolhesse para x, você conseguiria chegar a essa conclusão. Então, é um recurso muito útil que pode salvar a sua vida em uma questão de concurso, ok? Vamos para mais uma questão? A figura a seguir representa um algoritmo da divisão de 831 por um número natural da ordem de dezenas. Cada quadradinho da figura representa apenas um algarismo. Os dois últimos quadrinhos, localizados ao lado esquerdo, representam o resto da conta finalizada. Tá? Então ele está falando para mim que esses números aqui, ó, esses dois números aqui, é o resto da conta finalizada. Sabendo que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é. Eu queria, antes de resolver essa questão, que você pensasse comigo no algoritmo da divisão. Eu vou fazer uma divisão simples aqui, ó. Eu vou dividir 5 por 3, tudo bem? 5 por 3. 5 por 3 dá 1, sobra 2. Percebe que essa divisão que eu escolhi aqui, esse 2 é o maior resto possível, porque se aqui fosse 3, caberia duas vezes, ok? E aí daria para dividir de novo.
Ó, o 2 é o maior resto possível. Então, o meu maior resto possível sempre vai ser o meu divisor menos 1. 3 menos 1 dá 2, tá vendo? Isso vale para qualquer divisão. Por que eu estou falando isso? Então, o meu resto aqui, para ele ser uma... Se eu chamar o meu divisor aqui de x, o meu resto, para ser o maior resto possível, ele é o x menos 1. Tudo bem? Vocês entenderam isso que eu falei? Para eu encontrar, já que eu tenho aqui o dividendo, o que eu posso fazer aqui para encontrar o dividendo? Se eu pegar o meu quociente e multiplicar pelo meu divisor, 1 vezes 3 mais o meu resto, eu acho o meu dividendo. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 dá 5. Então, eu vou fazer isso nesse exercício para poder encontrar. Então, veja bem, eu vou pegar o meu dividendo, o meu quociente, vou multiplicar pelo meu divisor e vou somar com o resto. Isso aqui tem que dar quanto? 831. Então, aqui ficou 25x mais x menos 1 é igual a 831. Esse 25x mais x eu vou somar, dá 26x. E o menos 1 eu passo para o outro lado somando. Tá? Então, fica 831 mais 1. Então, 26x é igual a 832. Então, o número que eu estou querendo, a resposta da minha questão é 832 dividido por 26. Preciso fazer essa divisão aqui. 832 dividido por 26. Vamos pensar aqui. Quantas vezes que o 26 cabe dentro do 83? Cabe uma, cabe duas, cabe três. No máximo 3, né? Porque minhas alternativas também só me dão 2 ou 3 como opção. Então, eu vou verificar se cabe 3. Vou fazer aqui na cantinha, ó, 26 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. Foi 1, 2 vezes 3, 6 com 7. Ó, 78. Então, cabe 3. 3 vezes 26 dá 78. Então, eu vou tirar o 78 daqui. Dá pra fazer de cabeça, né? Sobra 5 e abaixa o 2. 52 provavelmente são duas vezes, né? 2 vezes 26 dá 52, para 52 nada. Então, o número que eu estava procurando, que seria o divisor, é 32. Minha alternativa aqui é a alternativa A. Tá, então percebe que nessa questão, ela fica fácil se você souber o algoritmo da divisão. Não tiver problemas com o algoritmo da divisão. Então, se liga nisso aí, para não errar na sua prova, beleza? Última questão desse bloco, vamos lá. Um funcionário do almoxarifado recebeu pedidos de materiais de consumo conforme a tabela a seguir. Educação, 210 itens. Fazenda e patrimônio, 168 itens. Saúde, 294 itens. Esse funcionário irá remeter os pedidos para cada secretaria no menor número possível de pacotes, todos contendo a mesma quantidade de itens, independente do destino. O número total de pacotes necessários será igual a... Veja bem, o exercício ele me leva para a ideia de que eu tenho que dividir alguma coisa. Então lembra, quando a ideia é dividir, eu penso no MDC. Existe um número aqui, uma palavra menor aqui que pode me confundir, tá? Então tomar cuidado. Interprete o exercício direitinho. Ele vai dividir número em pacotes, vai dividir em pacotes, tendo a mesma quantidade de itens, tá? Então, o exercício em que pese ter esse menor aqui que possa me atrapalhar, ele não pede um MMC, e sim um MDC por causa da divisão, ok? Então, eu tenho que achar o MDC de 168, 210 e 294. Vamos lá? Vou dividir por 2, porque todos os números que eu tenho aqui são pares. Aqui vai dar 168 dividido por 2, 50, 84. Então dá 84. 210 dividido por 2 dá 105. E 294 dividido por 2 dá 147.
147. Beleza. Eu não consigo mais dividir por 2, ok? Porque para ser divisível por 2 tem que ser par. Lembra que eu falei? Só tenho esse número que é par. Agora eu vou verificar se é possível dividir por 3. Ó, 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 12. 12 é divisível por 3. 5 mais 1 é 6. 6 é divisível por 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12 também é divisível por 3. Então eu somo os algarismos. Se a soma der um número divisível por 3, eu também consigo dividir. Tá? Então agora eu vou dividir 84 por 3. Vou usar aqui um recurso aqui do ladinho para 84 eu vou dividir por 3. Tá? Vai dar 2 vezes 3, 6, 7, 8, abaixa 4. 3 vezes 8 é 24, 24 nada, deu 28. É, 105 eu vou dividir por 3. Vai dar 3 vezes 3, 9, sobra 1, abaixo 5. 3 vezes 5, 15 para 15 nada, deu 35. E 147 eu vou dividir por 3. Dá 4 vezes 3, dá 12, 13, 14, abaixo 7. 3 vezes 9, 27, para 27 nada. 49. Agora, eu não consigo mais dividir por 2, porque aqui é ímpar. Por 3, 8, 9, 10 também não dá. Por 5 também não dá, porque tem que terminar em 0 ou em 5. Mas eu percebo que esses números aqui são múltiplos de 7. Tá? 28 dividido por 7 dá 4. 35 dividido por 7 dá 5. E 49 dividido por 7 dá 7. Acabou a minha divisão. Então aqui, ó, 12 vezes 3 dá 6. 12 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7. 6 vezes 7 dá o meu 42. 42, que é a quantidade de pacotes que eu vou dividir. Vamos voltar ao exercício. Então ele tem esses números de itens. Esse funcionário irá remeter os pedidos para cada secretaria no menor número de pacotes, todos contendo a mesma quantidade de itens, independente do destino. Ele quer saber o número total de pacotes necessários. Então, assim, ó, aqui de Fazenda e Patrimônio, ele vai dividir em 4 pacotes de 42 itens cada um. Tá? Isso aqui é a quantidade de itens. 210, que é a educação, ele vai dividir em 5 pacotes de 42 itens. E saúde em 7 pacotes de 42 itens. Uma observação, quando eu estou pensando em MDC, toma cuidado, verifica o que está sendo perguntado, porque ora a resposta pode estar aqui, ora pode ser um desses, ora pode ser a soma desses números. Tá? Como ele quer a quantidade de pacote, vão ser 4 pacotes de Fazenda e Patrimônio, 5 pacotes de Educação e 7 pacotes de Saúde. Tá? Então eu vou somar aqui dá 9, 10, no total dá 16 pacotes. Então minha alternativa aqui é a minha alternativa E. Ok? Valeu? Espero que você tenha gostado desse primeiro bloco de questões. Logo voltamos com mais questões. E se liga aí, continue nos seus estudos e lembre que vencendo concursos, aqui você vence.